Olá, amado irmão, amada irmã. Aqui nos encontramos nesta sexta-feira, dia 27 de março de 2020. Seguimos em nosso recolhimento, em nosso isolamento social, confiando na proteção do Senhor. Neste dia que, inclusive, nos unimos a toda a igreja mais uma vez por meio do nosso querido Papa Francisco, que nessa sexta-feira oferece de maneira extraordinária a bênção Urbi et Orbis, a bênção da cidade de Roma para todo o universo. Essa bênção que é oferecida apenas em algumas ocasiões solenes, como Páscoa, Natal, ou quando se anuncia inclusive um novo Papa. E diante deste momento que atravessamos, o Papa quer unir todos nós, confiando de que o Senhor derrama sua bênção e nos protege, livrando-nos de toda peste que pode assolar a humanidade. Assim, queremos nessa sexta-feira alimentar mais uma vez a esperança, a fé, a confiança e a resistência para que não sigamos outras vozes. Siga as orientações da igreja que, embasadas no Evangelho e na ciência, deem as melhores orientações. Não se confundam, não se deixem confundir pelos falsos pastores. Assim, convido você a rezar o Evangelho de hoje, que está no capítulo 7 de João, versículos 1 ao 2, o versículo 10 e depois de 25 a 30. É isso mesmo, pode parecer um pouco confuso, mas é isso mesmo. João, no capítulo 7, os versículos do 1 ao 2, depois o versículo 10 e do 25 até o 30. O tema de hoje, queriam prendê-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. O relato bíblico que hoje nós temos acesso diz respeito à festa das tendas, em setembro, que levava o tempo das peregrinações no deserto sob as tendas. E era também agradecimento pelo término da colheita. O versículo 10 que nós hoje rezamos recorda que Jesus deixou seus parentes seguirem para Jerusalém e depois saiu sozinho, às escondidas. Os versículos de 25 a 30 relatam uma das controvérsias que caracterizam este capítulo 7, a controvérsia sobre a messianidade de Jesus. O problema é saber de onde vem Jesus, e é típico do Evangelho de João. E por que essa informação é importante, queridos irmãos, antes de nós rezarmos essa palavra de hoje? Segundo uma concepção popular, o Messias devia ter uma origem misteriosa. Jesus dá uma resposta solene: vem do Pai que o enviou e a quem eles não conhecem. A reação da violência é imediata, mas sem êxito, porque não chegara a sua hora, a hora de sua paixão e morte. Assim rezemos a palavra de hoje. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele que me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Com o capítulo 7, queridos, começa a segunda parte do Evangelho de João, totalmente dominada pelo pensamento da morte de Cristo. Lá no versículo 1, como nós ouvimos e proclamamos, os judeus procuravam matá-lo. Enfrentando diretamente os judeus no templo e declarando abertamente a própria messianidade e, portanto, a própria divindade, Jesus faz uma opção cujas consequências
está disposto a assumir até o extremo. O perigo nada tem de hipotético, é tamanha a hostilidade dos opositores, o que o levará à morte. Diante dessa revelação de Jesus, todos os homens devem escolher: reconhecer nele o enviado do Pai, fonte da vida, e aceitar os riscos de semelhante escolha, ou então rejeitá-lo a fim de conservar a própria segurança no imediato, mas comprometendo o futuro. O mistério de Cristo reflete-se na Igreja. As opções que esta propõe exigem coragem e fortaleza. Assim, queridos, olha, digo para você que aqui reza comigo. Ao meditar essa palavra hoje de manhã, mais uma vez eu falava: Senhor, obrigado por tua providência. Mas ao mesmo tempo, a minha súplica de hoje é que o Senhor abra os olhos e ouvidos do nosso povo. E talvez os meus ouvidos, os teus ouvidos, os teus olhos e os teus olhos. Fico inquieto quando tantos de nós, cristãos católicos, deixamos de ouvir a orientação da Igreja. Deixamos de ouvir aquilo que a Igreja tem dito, sobretudo nesses dias, para tomarmos todos os cuidados, de ficar em casa, de que o mundo atravessa uma crise, de que nós não estamos desconsiderando a situação econômica. É um problema que o mundo atravessa e atravessará. Mas antes disso tudo, tenham cuidado com cada um de nós e com a vida. Portanto, não se iludam com falsas promessas. Siga a voz da Igreja, siga a voz do Senhor. E peça que te dê muita serenidade nesses dias. Brigas, discussões, interesses políticos não devem prevalecer. E por isso que digo diante dessa palavra, a primeira coisa, Jesus sabia que queriam matá-lo, mas Jesus fugia daquela situação porque não era a hora. Ou seja, prudência, até o próprio Cristo fugiu do risco de perder a própria vida antes do momento definitivo. Por isso quero que você reze, que rezemos neste dia na nossa leitura orante, né? Quais as vozes que nós temos ouvido? A quem temos seguido? Temos sido obedientes à voz da Igreja? Temos a coragem, você tem tido a coragem de ser fiel como discípulo ao Senhor, sabendo das consequências dessa fidelidade? Penso, querido, que essas três coisas são fundamentais para nós neste dia de hoje. O cuidado, a prudência, discernir qual a voz que a gente tem ouvido e terceiro, se a gente tem tido coragem de seguir adiante, mesmo sabendo de todos os riscos que o Evangelho nos propõe. É tempo de coragem, de resistência, de prudência, de serenidade e de muita esperança. Que o Senhor nos conceda uma santa sexta-feira. Faça a tua oração com essas meditações. E que o Senhor Deus te abençoe, nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.